Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Salvador Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, sobre quem a esse vídeo alcançar, que possa trazer luz, revelação divina para todos nós. E hoje eu quero deixar uma palavra em um curto período, espaço de tempo, que me falou muito ao coração e está no livro de Atos, capítulo 4, versículos de 12 a 22. Eu vou ler. Vou ler tudinho. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles que fora o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-lo que não fale mais com ninguém sobre este nome. Guardem essa frase. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque o povo estava louvando a Deus pelo que aconteceu. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então eram 40 anos aquele homem na porta daquela igreja. E ele tinha, uma deficiência. E ali aconteceu essa cura. O texto fala sobre a cura deste homem. E esse era um momento onde eles estavam a todo custo tentando impedir a propagação do nome de Cristo, do verdadeiro evangelho. E o título do que nós iremos tratar hoje é A Luta para Calar o Povo de Deus. Gente, essa luta ela vem há muito tempo. Muito tempo. É possível a gente ver claramente a luta contra a propagação. Eles não querem palavra, o nome de Jesus seja pregado. Eles não querem que seja falado o verdadeiro evangelho. E anteriormente, se a gente voltar lá atrás, o Velho Testamento inteiro fala do povo de Deus sendo perseguido. O povo de Deus sempre estava sendo ameaçado por outro povo, ou os amalequitas, ou os filisteus, e sempre estavam perseguindo eles. Antes, tentava extinguir o povo de Deus, eles tentavam acabar com todo mundo, matar mesmo, dar o fim na vida deles, para que não fosse para frente o povo de Deus. E agora já no Novo Testamento já tentam realmente, de fato, depois que Jesus Cristo veio e fez todo o sacrifício e nos deu o benefício da salvação, deu a graça da salvação, eles tentam o quê? Fazer com que essa salvação não chegue a todas as pessoas. E isso a gente não pode nem dizer que são as pessoas de fato querendo impedir que as outras sejam salvas. Não, existe uma guerra espiritual que todos nós sabemos. Em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra todos os principados, potestades, espíritos dominadores do ar. Então, todas as pessoas, elas estão sob influência espiritual em todos os momentos. Todos os momentos. Não existe essa única pessoa da face da terra que não esteja sob influência espiritual nesse exato momento. E quanto mais inclinado você é para um dos lados, mais suscetível você está a esse tipo de informação que você recebe. Se você está alimentando mais o seu espírito, é óbvio que você vai poder corresponder com o Espírito Santo, que você vai fazer aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, é de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas quando você não está debaixo da autoridade de Deus, você não aceitou Jesus Cristo como seu suficiente e único Salvador, quando você não faz aquilo que não está em constante comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo, então é óbvio que você vai corresponder de uma forma mais assertiva aos desejos da sua carne. E
a luta, ela é justamente para que o evangelho ele não venha ser pregado na sua totalidade. E o inimigo ele tem sido muito sagaz, ele sempre é, né? Mas ultimamente existem vários tipos de evangelho. E o que o inimigo tem feito no nosso meio não é tentado calar o povo. É feito com que o povo fale sobre um evangelho que não existe. É um evangelho egoísta, um evangelho onde Deus não é o centro, onde o evangelho onde Deus tem que me dar o que eu quero, porque eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero. E isso não é o que a palavra de Deus diz. Isso não é aquilo que Deus realmente falou, pregou, ensinou e deixou para os discípulos para passar, e hoje, até hoje, é para perpetuar esse ensinamento do verdadeiro evangelho. O nome de Cristo ele vem sendo utilizado de forma aleatória e totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. E as pessoas já não sabem mais nem quem é esse Deus que a gente tanto fala. E aí, quando eles têm um problema, eles vão recorrer para Cristo. Mas quem é esse Cristo? Que as pessoas já não falam mais. O nosso evangelho ele tem sido o quê? Um evangelho falso, egocêntrico, como eu já tinha falado, onde Deus não é o centro, onde as nossas vontades se tornam o centro de tudo. E a vontade que tem que ser atendida, que é a vontade de Deus, ela vem sendo deixada de lado. As pessoas acham que por simplesmente eu aceitei Jesus Cristo, a gente vai ter uma vida boa, um mar de rosas. E não é bem assim. As pessoas estão pregando o evangelho do Deus que pode e vai fazer. Ao invés do id, do amor próximo, de abençoar os que te amaldiçoam. Gente, é um evangelho, a salvação ela é totalmente gratuita. Não existe nada que você faça ou deixe de fazer que faça você ganhar ou perder a salvação. Isso daí é uma obra feita por Cristo na cruz do Calvário. Isso ninguém tira de você ou ninguém dá a você, a não ser o próprio Jesus Cristo. Porém, a santificação, ela é um processo diário. A graça, ela não é de graça, de fato. Então, é um evangelho em nome de um Cristo em que a Bíblia não prega e desconhece toda a obra que foi realizada na cruz do Calvário, dizendo que Deus protege quem não anda de acordo com a sua palavra, nem seus mandamentos e princípios. E podemos ver hoje isso claramente na mídia. E muitos famosos usando o nome de Deus, dizendo que chegaram lá porque Deus que colocou ele lá, porque Deus ajudou eles. E sendo que o quê? Suas músicas elas são altamente imorais, usam muita questão de sensualização do corpo, palavras, xingamentos que não condiz com a natureza santa do nosso Deus. E Deus está sendo colocado nesta situação, né? As pessoas já não sabem mais quem é esse Deus ou como fazer cumprir aquilo que a Bíblia ensina. Então, o nome do nosso precioso Jesus Cristo ele está sendo banalizado, cumprindo o propósito que o inimigo vem trabalhando durante anos. Hoje em dia, eles não querem mais calar, como eu já havia dito. Ele quer o quê? Fazer com que você nunca venha ao conhecimento da verdade. Porque se você chegar ao conhecimento da verdade, você vai ser liberto. Você vai ser liberto da mentira, ou da doença, ou da quebra do seu casamento, ou da falta da restauração. Às vezes Deus não te dá porque você não tem maturidade. E essa maturidade vem com conhecimento, vem com sabedoria. E a Bíblia diz que se você tem falta de sabedoria, você peça a Deus que Ele dá a todos sem lançar em rosto. E Ele dá abundantemente. Então, se você não conhece o Evangelho, é como se você tivesse uma herança. E você tivesse um documento que dissesse que você tem aquela herança, porém você não sabe ler. E aí você pega aquele documento e faz o que com ele, se você não sabe nem o que está escrito lá. Se não chegar alguém, de fato, que saiba ler e te disser, olha, você tem que fazer isso, isso e isso para você ter acesso à sua herança, você é rico e não vai usufruir nunca daquele dinheiro. E é exatamente isso que o inimigo quer que aconteça conosco. Às vezes nós somos salvos, mas nós não estamos usufruindo de tudo que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós não sabemos como andar de acordo com a palavra. Nós não sabemos como fazer as coisas de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. Nós somos seres, sim, diferenciados.
Nós somos seres que precisamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos seres que estamos aqui para cumprir um ID. E nós devemos ser exatamente aquilo que o Senhor Cristo quer que nós sejamos. E nós só poderemos ser se nós soubermos o que Ele quer de nós. Então, a pergunta que eu deixo para você hoje é a seguinte: que tipo de evangelho você tem pregado? Ou que tipo de evangelho você tem acreditado? 2 Timóteo 4:3 diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Isso quer dizer que muitas das vezes você pode simplesmente querer abastecer o seu ego. Você pode simplesmente querer que o seu ego seja amaciado. Então, ao invés de você ouvir aquela verdade que te confronta e que te muda e que te transforma, você vai querer ouvir um evangelho que diz que você pode todas as coisas e que vai acontecer o melhor para você, mesmo que você não tenha, porque para você ter alguma coisa hoje, você tem que desistir de alguma coisa antes. Você teve que desistir. Para você passar num concurso, você vai ter que abdicar dos seus momentos de festa, do seu momento de lazer. Para quê? Para você ter mais tempo de estudo. Então, você desistiu de um momento de alegria, prazer que você poderia ter para você chegar a um objetivo. Nosso objetivo é o céu. Então, nós devemos desistir da nossa vida secular aqui. Isso não quer dizer que eu não vou mais trabalhar, que eu não vou mais fazer exercício físico, não vou mais cuidar do corpo, não. Existe um perfeito equilíbrio entre ambas as coisas. Mas se nós servimos ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, nós devemos também pregá-lo da mesma forma como a Bíblia ensina. Sem floreios, sem estar falando coisas que realmente não estão lá na palavra. Deus pode te dar, Ele pode te dar. Mas Ele vai te dar se existir um propósito. Se realmente for para a honra e glória do nome dEle. E aí é como aquele louvor: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele é Deus, e se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, e se curado eu for, Ele é Deus, e se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus, Ele é Deus. Independente de você, independente de mim, independente de qualquer pessoa. Ele não precisa de nada e de ninguém para ser Deus. Mas nós precisamos dele. Se queremos viver uma vida abundante, devemos viver na presença dele, fazendo a sua vontade. Amém?